Consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Essa frase está lá em Provérbios 16. E a Bíblia é bem clara sobre os nossos planos, sobre como devemos nos portar, sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que estamos planejando a fazer. Dentro da faculdade de administração, a gente aprende muito sobre tomar decisão. E a base da tomada de decisão chama-se planejamento. Existe um processo chamado planejamento, organização, direção e controle ou avaliação. Para que serve isso? Para nos mostrar como devemos fazer aquilo que precisa ser feito. E Deus fala de plano muito antes das ciências. Deus fala de plano muito antes das teorias. E lá em Provérbios, esse versículo ele grita muito ao nosso coração. Primeiro, consagre ao Senhor. O segredo de tudo é você falar o seguinte: Deus, eu estou entregando a Ti aquilo que eu estou planejando. E eles serão bem-sucedidos. Não necessariamente que Deus vai aprovar tudo aquilo que você vai fazer, ou tudo aquilo que você pensa em fazer. Mas uma vida com Deus é o maior reflexo de sucesso. Os homens que viveram com Deus, eles tiveram sucesso não porque o seu eu foi envaidecido, não porque aquilo que ele queria aconteceu, mas porque a vontade de Deus se tornou soberana. Se Deus coloca algo no meu coração e eu entrego para Ele, isso acontece, porque eu vou seguir o processo de Deus. A gente precisa entender sobre processo e resultado. Não existe um processo errado que gere um resultado favorável dentro da lógica. Geralmente os processos errados vão levar a resultados errados. Você alguma vez já teve algum plano que parecia perfeito aos seus olhos, mas simplesmente não deu certo? E você fala, Glauber, por que esse plano não deu certo? Porque esse plano talvez não foi consagrado a Deus e ele não era da vontade de Deus. Hoje, nossos planos eles são falhos no pensar, são falhos nas intenções, são falhos nos resultados. Deus evita que coisas aconteçam em nossas vidas, até porque nós não sabemos o amanhã e Ele sabe. Deus ele nos deu a capacidade de planejar com a ideia do que pode acontecer, mas Deus planeja com a certeza do que vai acontecer. O planejamento humano do homem ele é muito falho. Nós temos metas, sonhos, objetivos e nossas metas são frustradas, os nossos planos são frustrados, mas os planos e os pensamentos de Deus, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O grande diferencial é você começar o seguinte: Deus, eu quero ter sucesso naquilo que eu faço. Não porque aquilo que eu faço é melhor, mas eu quero ter sucesso naquilo que eu faço porque eu quero fazer aquilo que vem de Ti. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me direcionou para fazer. Todos nós caminhamos com planos, metas, objetivos, mas o problema não é planejar. O problema é fazer as coisas sem a direção divina. Consagrar a Deus é falar: Deus, eu entrego, eu confio. Deus, eu quero alinhar os meus planos conforme o Teu querer. Deus, eu quero não somente fazer alguma coisa e falar: Deus, faça dar certo. Não, Deus, eu quero planejar algo e entregar a Ti se isso é de Tua vontade ou não. E quando a gente entrega algo a Deus e Deus fala para a gente não fazer e a gente não faz, isso é ter sucesso também. Porque o sucesso não está no resultado que você tem, mas sim na obediência que você pratica à vontade de Deus. Quando a gente fala Deus está no controle, o sucesso ele é consequência. Talvez aquele não é um sucesso, talvez aquele fracasso que você teve é um sucesso, porque se você obedeceu, se você entregou a Deus, a vontade dele prevaleceu, isso é sucesso. Deus, ele não abençoa planos egoístas. Deus, ele não abençoa o nosso ego. Deus não tem nenhum momento na Bíblia que Deus fez algo para exaltar um homem para que seu ego fosse mostrado, envaidecido. Não. Deus, ele dá graça aos humildes e eles rejeita aos soberbos. Então a própria palavra de Deus fala isso. Então meu plano de vida,
aquilo que eu estou consagrando a Deus, aquilo que eu estou fazendo com Deus, eu devo perguntar, isso é para meu ego ou isso é para um propósito maior? Isso é para um propósito que abençoa a vida. Então, vai a primeira dica. Antes de consagrar os seus planos a Deus, aprenda a obedecer para que você consiga planejar aquilo que está no coração de Deus, para que você consiga entender mais sobre o coração de Deus, para que você não tenha planos egoístas. Quanto menos planos egoístas você tiver, a chance de você receber um não vai diminuindo na parte de Deus. À medida que seus planos são generosos, a possibilidade de você receber um sim é bem maior. E até mesmo os planos mais generosos que existem, os planos mais com melhores intenções, eles podem receber um não de Deus. Deus pode falar assim, não, não é para você fazer isso. Esse não é seu caminho, esse não é seu objetivo, esse não está alinhado com o propósito que eu tenho para você. E você precisa se alegrar. Os projetos de Deus, eles foram feitos para nos abençoar, para abençoar o próximo. A minha vida aqui, ela tem que ser resumida em dois mandamentos de Jesus. A minha vida tem que ser um reflexo do meu amor por Deus e a minha vida também tem que ser um reflexo do amor com o meu próximo. Eu não posso desperdiçar a minha vida sem amar a Deus, sem amar o próximo. E eu não posso fazer planos que não estejam dentro do propósito de Deus. Então, na hora que eu vou consagrar os meus planos a Deus, eu tenho que me perguntar, será que esses planos estão realmente direcionados para a vontade de Deus ou só estão direcionados para o meu querer? Eu gosto muito de Davi, que ele consultava a Deus antes de ir para uma guerra. Ele consultava a Deus antes de tomar a decisão. Moisés, várias e várias vezes, ele ia para o monte para pedir informação para Deus de como deveria andar, de como deveria fazer. Quando as pessoas ouvem a voz de Deus, Deus direciona. E outro detalhe desse versículo é consagre ao Senhor todos. E é muito difícil a gente ter a liberdade, a gente ter a vontade de consagrar todos os planos. Geralmente nós queremos pegar Deus e falar assim, Deus, nessa área, beleza, o Senhor pode atuar, mas nessa área, não, essa é minha. O Senhor não atua não, viu? Nessa aqui eu deixo o Senhor atuar, mas só que nessa não. É muito comum a gente fazer isso. Mas Deus, Ele quer o todo. Consagre ao Senhor todos os seus planos. E nesse mundo, a gente entregar totalmente é difícil. Nós temos dificuldade de entrega total. Nós temos dificuldade de rendição total. Nós temos dificuldade de falar assim, ó Deus, eu me rendo à tua vontade. E a partir de hoje eu vou entregar tudo. Do meu primeiro respirar no dia até o último, eu quero que esteja dentro da sua vontade. É muito difícil. Mas só que é uma coisa que a gente pode aprender ao longo de um processo. E Deus também é o Deus que nos ensina. Ele fala que a sabedoria peça ao meu Espírito Santo, que Ele vai te dar, que Ele vai te guiar, que Ele vai te mostrar o caminho. Então, eu peço que nesse dia você possa falar, Deus, me ensine a planejar aquilo que eu devo fazer. E Deus, me ensine a entregar tudo, a consagrar todos os meus planos ao Senhor. Porque a obediência é que faz um plano ser bem sucedido. Não é se esse plano for de acordo com minha vontade ou não. Mas se for de acordo à vontade de Deus e obedecer o propósito, aí sim, esse plano tem sucesso. Viva todos os dias consagrando todos os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos.